ao qual o apóstolo Paulo foi chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui olhar nas Escrituras e vendo a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós nesta noite. Então, vendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor não olha para o homem, o Senhor não olha para a aparência, o Senhor não olha para a dificuldade para chamar os seus. Então, eu vendo Jesus, o seu intermédio do Evangelho, vendo as obras que o Senhor Deus, o nosso Pai, deu o nosso Senhor Jesus Cristo para que padecesse por mim e por você, para que hoje pudemos estar esta noite aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Então eu vejo o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo grandes obras em torno da palavra. O Senhor Jesus, assim que ele veio, quando começou o seu ministério, aos 30 anos de idade, o Senhor operando grandes milagres. A palavra do Senhor vai dizer que grande multidão acompanhava o nosso Senhor Jesus Cristo, porque grande eram os milagres, grande eram as obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia, e Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor toma para Ele, o Senhor Jesus, 12 discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não olha para as dificuldades daqueles discípulos, porque o Senhor é quem tira, o Senhor é quem capacita. O Senhor tira para Ele, o Senhor vai dando força, o Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando sabedoria. Então o Senhor, Ele nos pega e nos coloca numa posição que Ele quer. Então o Senhor tire para Ele 12 discípulos, ao qual o Senhor vai ensinando. O Senhor vai fazendo grandes milagres aqueles discípulos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é rico em misericórdia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tirou para Ele pessoas incapazes, para que Ele possa fazer pessoas capazes. Então eu vou vendo no Evangelho coisas grandes que o Senhor operou sobre as nossas vidas. O Senhor pegou pessoas que em meio ao seu ministério o traiu. O Senhor pegou pessoas que em meio ao seu ministério desistiu da caminhada. Mas o Senhor, o que eu mais me alegro é quando o Senhor padeceu por nós ali naquela cruz. O Senhor voltou e o Senhor foi de encontro com aquelas pessoas. O Senhor, aquelas pessoas que não acreditaram, igual Tomé. Tomé não acreditou que o Senhor tinha ressuscitado. Tomé precisou ver o Senhor Jesus para que ele possa crer que o nosso Senhor Jesus fosse ressuscitado. Então o Senhor foi de encontro àqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, porque grande é a misericórdia do Senhor. Às vezes tem muitas pessoas que se distanciam do caminho do Senhor, mas jamais o Senhor vai o abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nos Atos dos Apóstolos aqui, o que eu posso ver, um homem chamado Saulo de Tarso, louvado seja o nome do Senhor. Este homem era contra o Evangelho do Senhor. Este homem não queria que as pessoas pregavam as boas novas de salvação. Este homem odiava os crentes naquela época. Então o Senhor Jesus, Ele que nos escolhe, o Senhor Jesus, já vendo aquela pessoa, o Senhor não fazendo exceção daquela pessoa, então o Senhor certa vez com os seus discípulos ministrando o Evangelho, e Tarso vai de encontro com os discípulos, Tarso vai de encontro com os crentes. Então a palavra do Senhor vai dizer que em meio ao caminho, já quase chegando ele perto de Damasco, eis com uma luz resplandecente, louvado seja o nome do Senhor, uma luz que jamais nós conseguiríamos ver. Então a palavra do Senhor vai dizer que aquela luz, ela cegou Tarso. Aí então, ela cegou Tarso não podia ver. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus vai perguntar:
Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo quando aquela luz já chega no caminho diante de Tarso, Deus já faz grande obra na vida de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem gente, meus irmãos, que outras pessoas não servem para nada. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o momento que você está vivendo, que as pessoas estão vivendo, que vai definir aquilo que você vai viver com o Senhor. Não é o momento que o teu filho ou tua filha está vivendo que vai determinar o que o Senhor tem preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem coisas grandes preparadas para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Foi eu que fui morto, Saulo, por tua vida. Foi eu que fui morto. Foi eu que naquela cruz do Calvário, ao terceiro dia, ressuscitei. O que você tem contra eu, Saulo? Então o Senhor vai dizer, o Saulo vai dizer, e ele disse: quem é Senhor? Aí o Senhor Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Então o Senhor vai dizer para Saulo: Saulo, duro é para você, não adianta você resistir. Ei, eu já te escolhi, Saulo, você é meu. Nesta noite marquei um encontro com você, Saulo, neste caminho. Ei, você veio no caminho do Senhor nesta casa hoje. O Senhor marcou um encontro com você. Coisas grandes o Senhor irá fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu já vejo um homem. Antes era um homem corajoso, antes era um homem forte, um homem poderoso, matava, ele temia as pessoas, os crentes, mas agora já diante do Senhor, ele já estremece. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, diante do Senhor, lutas têm que cair, diante do Senhor, enfermidade tem que ser caída por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Saulo disse-lhe: Senhor, o que queres? Que queres que faça? Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 8 vai dizer que: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduzia a Damasco. E estes 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. A palavra do Senhor então vai dizer que o Senhor ali já tinha separado Saulo, porque Saulo, o Senhor tinha uma grande obra na vida de Saulo. Se os irmãos for ler para frente no livro de Romanos, ali Saulo já pregando, Saulo ministrando o evangelho do Senhor, Saulo padecendo, Saulo dizendo: ei, meus irmãos, sedes meus imitadores, assim como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Saulo já ali ministrando o evangelho do Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor já separou Saulo ali, deixou Saulo 3 dias. Eu posso pensar nesses 3 dias o Senhor tendo uma conversa particular com Saulo. Saulo sem comer, Saulo sem haver e Saulo sem beber. Meus irmãos, você já pensou você 3 dias sem ver, sem comer e sem beber? Ei, o Senhor permitiu essas coisas na vida de Saulo para que Saulo pudesse alcançar algo extraordinário que o Senhor tinha com ele. Ei, às vezes você está vivendo um momento de tristeza, às vezes você está vivendo um momento angustiado. Ei, o Senhor tem coisas grandes preparado para você. O Senhor tem coisas grandes preparado para a sua vida. Persista, não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra vai dizer no verso 10: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe ao Senhor em visão: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor:
levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus irmãos, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que eu sirvo um Deus de provisão, eu sirvo um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que batiza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, aquele homem que perseguia os crentes, depois de ter uma intimidade com o Senhor já ter chamado, este homem já começa a orar, a louvar ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu me lembro, certa vez, eu não era crente, muitos irmãos, na época ali no terceiro templo, era o pastor Rafael, Rafael ia muitas vezes ali em casa, e quando eu vi ele entrar pela porta da frente, eu saía pela do fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não gostava de crente assim, eu não tinha nada contra os crentes, mas eu não gostava, eu não dava conta de se ouvir. Então quando as pessoas iam me falar de Jesus, eu me distanciava. Muitas das vezes tiveram um culto lá em casa juntamente com a minha mãe, eu não participava. Então quando as pessoas iam lá fazer a visita, falar do amor do Senhor Jesus Cristo, eles entravam pela frente e eu saía pela do fundo. Ei, meus irmãos, não adianta correr do chamado do Senhor, porque o Senhor tem separado para Ele, para grande obra. O Senhor conta com você. A palavra do Senhor vai dizer que grande é a seara, mas pouco é o ceifeiro. Rogai ao Senhor para que o Senhor possa mandar mais ceifeiros. Você é um ceifeiro nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor, nesta última hora, conta com você para você levar e proclamar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor no verso 10 vai dizer: em numa visão ele viu o que entrava um homem chamado Ananias, pus sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ei, aquele homem que perseguiu aqueles crentes, aquele homem mau, aquele homem persevera, aquele homem que tinha tudo contra os crentes, ele já passa ali naquele momento a ter visões do céu, ele já tem visões das coisas extraordinárias, dos dons espirituais. Ei, os dons é de Deus, o Senhor Ele te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor está aqui esta noite para derramar coisas grandes na sua vida, assim como Ele derramou na vida de Tarso. O Senhor esta noite Ele o reservou para derramar coisas grandes na sua vida. Começa a clamar, assim como aquele cego de Jericó, que quando viu aquela grande multidão que ele vinha passando, ele perguntou: que tumulto, que movimento que é este? Então aquelas pessoas começaram a falar: este é o Senhor Jesus Cristo. E aquele cego perguntou: o que ele faz? Aí eu posso pensar, conjecturar, a Bíblia não diz, mas eu posso pensar, aquelas pessoas começaram a falar: ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. Então aquele cego naquele momento começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ele começou a clamar, a clamar. O que eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, começa a clamar o nome do Senhor, porque Ele está aqui para nos ouvir. Ele vai ouvir o seu clamor esta noite e vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então no verso 13 vai dizer, e ali o profeta do Senhor, aquele vaso escolhido do Senhor, temeu a hora que o Senhor disse para ele ir diante de Tarso. A hora que o profeta Ananias vai dizer: e respondeu Ananias ao Senhor: de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer para Ananias. Disse-lhes, porém, ao Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quero me deter nesta passagem que o Senhor vai dizer para Ananias: Ananias, vai, porque eu tenho separado este grande homem para a minha obra. Vou usar ele na minha obra de uma forma maravilhosa. Ei, o Senhor manda te dizer esta noite: ele vai te usar de uma forma maravilhosa na obra do Senhor. Então o Senhor vai dizer para Ananias: Ananias, vai, porque farei deste homem um grande vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ananias vai de encontro com Saulo. O Senhor já profetizando para Saulo, para Ananias, falando que não será tão fácil, meus irmãos. Muitas das vezes a gente sente tristeza, a tristeza vem, as angústias, o inimigo nos lança seta. Ei, mas esta seta, essas angústias, essa tristeza tem que cair por terra. A palavra do Senhor vai dizer que odiados de muitos serão por causa do nome dele. Ei, não deixe que as coisas deste mundo, não deixe que as tristezas, as angústias te afaste da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor aqui já dizendo que Saulo, no caso, ia virar um Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ia padecer grandemente por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, não desista se as calúnias contra você vierem. Não desista, porque estas coisas têm que acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando vier, que vocês estejais firmes na obra, você esteja firme, revestido do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. Ei, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos revestivos de toda a armadura de Deus, a qual seja ela a palavra, seja ela o jejum, seja ela a oração, perseverai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este grande homem que é Saulo, ele perseguia a igreja. Então neste momento ao qual o Senhor visita Saulo, o Senhor separa Saulo para uma grande obra, ele passa a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a ser perseguido por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a padecer pelas coisas que ele faz no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando, evangelizando, orando, pessoas sendo curadas. Então aquelas outras pessoas começaram a seguir Paulo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Grande é o ministério que o Senhor tem na sua vida. Grande é o ministério que o Senhor tem na vida dos teus filhos. Grande é o ministério que o Senhor tem na vida do seu esposo. Grande é o ministério que o Senhor tem na vida da sua esposa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos para que se pusesse de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos para nós juntos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, já agradecendo a oportunidade a qual me foi dada nesta noite de estar aqui juntamente com os irmãos, falando do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, falando da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinita. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós servimos um Deus que perdoa pecado, um Deus que batiza, um Deus que cura, meus irmãos.
basta nós cremos, louvado, e ter convicção do nosso chamado, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor aqui foi lida na palavra devocional. O Senhor vai dizer: vinde a mim. E o Senhor está te fazendo um convite, o Senhor te chama. Você precisa primeiramente dar o primeiro passo. O Senhor já te convidou. Louvado seja o nome do Senhor. Então depende de mim e depende de você para que nós possamos dar o primeiro passo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos estar orando e agradecendo o nosso Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer e bem dizer que o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, ó Deus. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos esta noite, ao qual vieram aqui, Senhor, na tua casa oferecer um culto racional ao teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas, derrama sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus de bondade, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus, Rei da glória, confirma, Senhor, o ministério na vida dos teus filhos, ó Pai, ao qual que para muitos, ó Pai, não já acredita, Senhor, mas é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem pode, é o Senhor quem tem poder, é o Senhor que tem poder sobre os céus e a terra, meu Deus, é o Senhor quem tem poder sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Ó meu Deus, ser com eles em tudo, ó Pai. Ó Deus, eu quero te pedir, ministrar, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, se estiver, ó Pai, alguém enfermo aqui esta noite, ó Pai, que esta enfermidade venha ser repreendida agora, ó Pai, no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus, ó Pai. Se estiver, ó Pai, alguém triste, angustiado, aflito, deprimido, ó Pai, setas que o adversário tem lançado na vida dos teus filhos, ó Pai, ela seja desfeita agora, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, porque onde a tua presença está, não tem lugar para angústia, não tem lugar para tristeza, ó Pai, e somente para alegria, ó Pai. Sê com os teus filhos esta noite, ó Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em